Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Na aula de hoje a gente vai estar aí dando continuidade, né, ao conteúdo referente à geometria plana, né, os conceitos nessa parte introdutória. E dentro dessa introdução, né, na aula anterior nós vimos aí os conceitos de geometria plana e ficou a ficha 21, um exercício referente a perímetro. Então na aula de hoje a gente vai estar fazendo aí a correção desse exercício, tá ok? Então vamos aí para a leitura do enunciado, né, e consequentemente aí a gente começa aí a responder as questões. Então a primeira questão nos diz o seguinte: um campo de futebol de formato retangular, então nós temos aqui ó, um retângulo, tá certo? Tem 100 metros de comprimento, vamos destacar aqui deixa eu marcar aqui, vamos destacar aqui o comprimento, né? Temos 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. Então nós temos aqui o comprimento e a largura. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas. Dão 5 voltas, vamos marcar aqui a quantidade de voltas que esses jogadores dão em torno do campo, 5 voltas e meia. 5 voltas e meia. Esse meia aqui pode quebrar muita gente, viu? Eles dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Sendo assim, determine, letra A, quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa. Letra B, quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo. Veja, primeiro está perguntando só uma volta, né? Uma volta completa. Depois pergunta se eles derem as 5 voltas e meia. E a letra C, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, vamos marcar aqui, ó, 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então é somente a gente sair destacando aqui, não vai ser complicado. Primeiro, vamos aqui imaginar aqui a figura do campo de futebol. Logo nós temos um retângulo, né? Temos o comprimento 100 metros, então vale lembrar, né, que os seus lados paralelos, por ser um retângulo, né, valem 100 metros. E nós temos a altura aqui valendo 70 metros, que é a largura. Então também seus lados opostos, né, seus lados paralelos são iguais, né? E aí nós temos essa seguinte situação que vocês estão visualizando aí, né, nesse campo. Vamos para a letra A, onde pergunta, né, quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa. Bem simples, né? Para a gente determinar isso, nós iremos simplesmente aí somar os 4 lados, obtendo 340 como resultado. Então, questão simples, apenas uma soma de 4 valores. Letra B, quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo, que foi o que foi colocado lá no enunciado, ó. Aqui, ó, antes de cada treino, os jogadores de um time dão, tá aqui, ó, 5 voltas e meia. Então a pergunta da letra B é em cima disso. Então vale destacar o seguinte: eu não havia levado em consideração meia volta. O que é que eu estou fazendo aqui na resolução dessa questão? Eu estou pegando o resultado anterior, 340, que equivale a uma volta, estou multiplicando esse 340 por 5, porque aqui está dizendo que ele dá 5 voltas, e meia. Estou pegando metade, ou seja, vamos supor que ele esteja partindo aqui desse ponto que eu marquei e esteja percorrendo aqui no sentido horário, ó, até chegar nesse pontinho aqui, ele percorreu metade do campo, ou seja, eu preciso somar 100 com 70. Logo, eu tenho aqui justamente os 170. Então, eu preciso multiplicar uma volta por 5 e somar com 170. E aí eu vou ter como resposta, né? 5 vezes 340, 1.700. 1.700 mais 170, 1.870. Isso é a nossa letra B. A letra C vai destacar aqui que eles fazem isso 5 vezes por semana.
Então eu vou pegar essa resposta, multiplicar por 5 e determinar quantos metros esses jogadores correm por semana. É multiplicar 1.870 por 5, a gente obtém aí como resultado 9.350. Ok? Então essa foi a nossa primeira questão. Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte: sabendo que o perímetro, o enunciado está destacando aqui, o perímetro de um hexágono. Vamos marcar aqui também essa figura, um hexágono. O que vem a ser um hexágono, só lembrando, é um polígono regular de 6 lados. Eu estou falando que é um polígono regular porque o enunciado está falando aqui que é regular. Professor, o que seria um polígono regular? Regular é porque seus lados são iguais, todos os lados iguais. Então aqui eu vou ter um hexágono de lados iguais. Eu já vou destacar aqui na solução essa figura, já para melhorar já o nosso entendimento dessa figura. Está falando que o perímetro desse hexágono equivale a 48,6 centímetros. Então nós já temos as somas dos seus lados já. Pergunta é: qual é a medida de cada lado deste hexágono? Como ele é regular, todos os seus lados são iguais. Se os seus lados são iguais, eu já estou destacando aqui o seguinte: para determinar o perímetro, eu teria a soma dos lados, ou justamente eu pegar cada lado desse aqui, considerando que esses lados são iguais, e multiplicar eles por 6. Então eu pegaria um lado desse, multiplicaria por 6 e iria obter o perímetro. Só que aqui nessa questão nós já temos o perímetro, que é 48,6. Então o que foi que eu fiz aqui nessa fórmula? Peguei o 6 que estava multiplicando o L e passei esse 6 dividindo, porque o que me interessa nessa questão não é descobrir o perímetro, mas sim eu quero descobrir o valor de cada lado desse. Então eu já tenho o perímetro, que é 48,6, então simplesmente é você dividir o perímetro por 6. Logo a gente obtém 8,1 centímetro. Então cada lado desse hexágono aqui equivale a 8,1 centímetros. Tá ok? Vamos para a terceira questão. Sabe-se que o perímetro de um retângulo, agora um retângulo, já não pode mais aparecer aquele termo regular, porque da natureza do retângulo ele tem pares de lados diferentes, né? Então ele não pode ser regular. Regular é quando tem todos os lados iguais. É 60 centímetros. Então o perímetro desse retângulo é de 60 centímetros. E o comprimento desse retângulo é de 22 centímetros. Defina a largura do retângulo. Está fácil também essa questão. Eu tenho um retângulo, eu já tenho o perímetro dele, que equivale a 60, tenho aqui seus comprimentos, né? E tenho aqui os seus lados, a largura. O enunciado está falando que o comprimento desse retângulo equivale a 22 centímetros. Nós sabemos que para determinar o perímetro é só somar esses 4 lados. Eu estou colocando dessa forma, a gente poderia fazer de qualquer outra maneira, utilizar qualquer outras letras, não teria problema nenhum. O que eu vou fazer é substituir o perímetro aqui, o enunciado disse que é 60, e esses dois comprimentos, por serem iguais, né, equivale a 22. E aqui eu peguei o L, que são os lados, como eu tenho letras iguais, eu somei L mais L, obtendo aqui 2L como resultado. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou desenvolver isso aqui, né? Somei 22 com 22, deu 44. Esse 44 positivo, eu levei ele aqui para o segundo membro. Foi o que mostrou aqui embaixo. Aí, logicamente, que ele ficou negativo. E aí eu tenho 60 menos 44, que equivale a 16. E aí 16 é igual a 2L. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 2 equivale a 8. Logo, a largura desse retângulo equivale a 8. E eu esqueci de colocar, né? 8 centímetros, né? 8 centímetros. Vamos aí para a quarta e última questão, né? Aquela questão que eu falei que envolvia porcentagem. Considere um triângulo isósceles T, cujo perímetro seja 70 centímetros. Está sendo dado o perímetro desse triângulo isósceles. Daqui a pouco eu falo sobre esse triângulo isósceles.
Diminuindo 2 centímetros da base do triângulo e aumentando 5% nos lados de mesma medida, obtém-se outro triângulo isósceles P de mesmo perímetro. Quais são as dimensões dos dois triângulos? Então, vê só, o enunciado fala sobre um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É aquele triângulo que possui justamente dois lados iguais. Então, esse lado de cá é igual a esse lado, tá certo? A base aí é diferente. Essa base poderia ser maior do que eles, poderia ser menor, tá certo? Isso aí tanto faz. O importante é você entender que você tem dois lados iguais e um terceiro lado diferente. Estou chamando esses lados iguais de x e x. Deixa eu tirar aquilo ali para não ficar atrapalhando. Pronto. Então está falando aqui que a gente tem dois lados, x e x. E nós temos a base que eu estou chamando de y, porque a base é diferente dos seus lados. Que nós sabemos que o perímetro, está aqui em cima, ó. O perímetro desse primeiro triângulo equivale a 70 centímetros. Ok? O enunciado diz agora o seguinte, que diminuindo 2 centímetros da base e aumentando 5% em cada um de seus lados, o novo triângulo continua sendo isósceles e vai continuar possuindo o mesmo perímetro. Ou seja, eu diminui um pouco o valor dos seus lados, mas o perímetro continua sendo igual. Quer saber as medidas, os valores desses lados. Então, o que eu estou fazendo aqui é esquematizando a fórmula para determinar o perímetro, tá certo? Temos aí o perímetro, tá certo? Estou substituindo, ó. O perímetro da primeira figura é 70. Os valores dos seus lados eu não sei, aí eu peguei aqui as letras iguais, ó, x e x e somei, deu 2x, e sobrou o y aqui. Quando chegamos nessa parte, a gente aqui não tem muito o que fazer, porque nós temos uma equação com duas incógnitas. Para a gente resolver isso aqui, eu preciso ter uma outra situação, para daí eu conseguir trabalhar com um sistema de equação. E aí eu vou para o enunciado, quando o enunciado vai nos dizer o seguinte, tá certo? Deixa eu voltar aqui um pouco para a gente não se atrapalhar. Estou pegando a mesma fórmula, estou trazendo ela para cá, só que agora eu estou considerando detalhes diferentes. Quais são detalhes diferentes? Vê, o perímetro da segunda figura, vamos considerar isso aqui sendo a segunda figura, tá certo? Eu não desenhei ela, mas esse cálculo é referente à segunda figura. O que é que está nos dizendo aqui? Que o perímetro continua sendo igual. O perímetro continua sendo 70. Agora, esse x aqui, a medida desse lado aqui, que eu já somei eles, né, 2x, está dizendo que aumenta 5%. Aumentar 5% em porcentagem significa dizer que eu vou pegar o valor anterior e vou multiplicar por 1,05. Por quê? Porque antes eu tinha um inteiro, eu tinha um lado. Esse lado aumentou 5%. Esse 5% eu preciso passar ele para a forma unitária. Como é que eu passo ele para a forma unitária? Eu devo dividir por 100. Eu não sei se vocês lembram disso, mas para pegar um valor que está em porcentagem e passar ele para a forma unitária, eu divido por 100. Então, pegar esse 5 e dividir por 100 é pegar a vírgula do número 5, que está à direita, e mover ela 2 casas para a esquerda. Por que 2 casas para a esquerda? Porque o 100 é composto por 2 zeros. Logo, eu vou pegar essa vírgula que está aqui, ó, vou trazer para cá uma casa, coloco um zero, movo mais uma casa, coloco a vírgula e o zero. Então, 5% equivale a 0,05. Só que antes eu tinha 1x. Mais 0,05, é por isso que está ficando 1,05. Porque eu tinha um inteiro e eu estou somando aí com esse 0,05. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, para não nos atrapalhar. E aí nós temos aqui a situação seguinte. Vamos voltar aqui. Então nós temos 70, que é o perímetro, 2 vezes x, lembrando que esse x passa a ser 1,05, então x vezes 1,05 é 1,05x, mais, e o y, que equivale aqui à nossa base, o enunciado não está dizendo aqui, ó, vou marcar aqui, ó, lá no enunciado, ó,
diminuindo 2 centímetros da base. É o que eu estou fazendo aqui. Ok? Então, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Multiplicando 2 vezes x vezes 1,05, 2 vezes 1,05 vai dar 2,1x. Mais esse parênteses aqui eu vou eliminar, eu havia colocado só para destacar que a base estava diminuindo 2 centímetros. Temos essa outra situação aqui, ó. Aqui. Outra equação, tá certo? Do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui nós temos agora duas equações. Temos agora um sistema de equação. Eu vou escolher uma delas, tá certo? Vou isolar alguma coisa para poder substituir. O que eu fiz aqui, tá certo? O que eu estou fazendo aqui é simplesmente pegando esse 2 negativo, levando ele para o primeiro membro, ele está ficando positivo, para justamente dar uma enxugada nesses números. E aí eu tenho aqui 72 igual a 2,1x mais y. Eu vou tirar essa seta que eu havia colocado ali em cima, vou trazer ela aqui para baixo agora. Por quê? Porque agora eu estou igualando essas equações de forma a ter duas incógnitas e elas já estão simplificadas. O que eu podia simplificar, eu simplifiquei. Eu preciso agora escolher uma delas, estou escolhendo a primeira, invertir seus lados. Vou marcar aqui um X para lembrar que foi daqui que a gente deu continuidade. Eu inverti seus lados, logo eu não preciso mudar sinal. Eu vou isolar o Y, porque o Y, percebe que ele está sozinho aqui, não tem número aqui, tá certo? Então eu estou isolando ele. Peguei o 2x, passei para o segundo membro, ele ficou negativo. Vou considerar que esse 70 menos 2x, esse 70 menos 2x é o nosso y, que vai ser substituído na outra fórmula. Eu vou pegar aqui onde tiver o y e vou substituir. Mas primeiro eu fiz a mesma coisa com a primeira equação. Olha lá, ó. Eu estou trocando eles de lado, não precisa mudar sinal. Peguei tudo do primeiro membro, tudo do segundo membro e inverti. E aí nós temos essa situação. Eu vou pegar esse y aqui, vou tirar ele e vou colocar esse 70 menos 2x no lugar, ó. Vai ficar assim, ó. Vou marcar aqui para destacar para a gente, ó. Esse 70 menos 2x é o nosso y, tá certo? Percebe que nessa equação agora sobrou apenas a letra x. Eu vou conseguir resolver isso aqui, vou conseguir achar o valor de x. Então vamos lá, ó. Tá certo? Bom, temos aqui, ó, 2,1x menos 2x, eles já estavam no primeiro membro, igual 72 que estava no segundo membro. Peguei esse 70 positivo, passei, ele ficou negativo, tá aí pra gente. Vou resolver 2,1 menos 2, vai dar 0,1. Vamos continuar aqui, ó. E resolvendo o segundo membro, 72 menos 70 corresponde a 2. Pego o 0,1 que está multiplicando, passo dividindo. Eu vou ter 2 dividido por 0,1. 2 dividido por 0,1 corresponde a 20. Achamos o bendito do x. O valor de x é 20. Achamos esse 20. Está faltando descobrir quem? Está faltando descobrir o y. Vou pegar aqui esse x. Vou trazer ele para cá. Ó. Vou marcar aqui. Ó. Peguei ele aqui. Estou levando ele. Vou substituir ele aqui. Ó. Então vai ficar 2 vezes x. Quem é x? É o 20 que nós acabamos de achar. Lembrando agora que eu vou desenvolver isso aqui, vou achar o valor de y, e nesse desenvolvimento aqui, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Então eu vou repetir o 70, o menos 2 vezes 20, 40. Logo y é 70 menos 40, y é 30. Com isso nós achamos os valores de x, achamos os valores de y, mas o enunciado está pedindo aqui para nós as medidas dos dois triângulos. E isso eu vou fazer agora aqui embaixo. É só você prestar atenção nessa parte aqui de baixo que está aqui do meu lado. Tá ok? Então nós temos aí o seguinte, ó, os dois triângulos. No primeiro eu tenho 20 e 20, que são as medidas do x, e o y, que equivale a 30. Vamos agora para o outro triângulo. A base da minha figura está diminuindo 2, a base vai ser 28. E os lados da minha figura, 21 e 21, com a base 28. Professor, não entendi por que esse 21. Vamos lá.
Se a minha diagonal aqui vale 20, vamos lembrar da aula de porcentagem, 20. Está falando que aumenta quantos por cento? Estou colocando o laser aqui na pergunta, 5%. Vamos lembrar da aula de porcentagem? Quanto é 10% de 20? Se você lembrar da aula de porcentagem, você vai me dizer que 10% de 20 é 2, porque eu estou pegando a vírgula do 20, estou movendo uma casa para a esquerda. 10% do 20 é 2. Se 10% de 20 é 2, 5% é a metade, né, meu querido? Então, 5% é a metade de 2. Logo, 5% é 1. Então, você vai pegar esse 20 aqui, acrescentar 1, por isso que no novo triângulo a diagonal corresponde a 21. Então, as duas diagonais do triângulo aí correspondem a 21, porque é um triângulo isósceles, lembrando, e a base diminui 2 centímetros, equivale a 28, tá certo? Então, com isso, a gente chega aí no final da correção do exercício, tá certo? Eu espero aí que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato, que a gente, na medida do possível, vai tirando essas dúvidas, tá certo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.